Isaías 43, versículo 16. Pode projetar, por favor, para quem quiser acompanhar através da projeção. Sabe, irmãos, é muito bom estarmos juntos aqui, nesses domingos fantásticos que Deus proporciona para nós. E nós nos ajuntamos, unidos no nome de Jesus. E a palavra de Deus sempre faz tanta diferença. Tem tantas implicações em nossas vidas a palavra. E essa palavra aqui do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 16. Tudo bem por aí? Assim diz o Senhor: o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda. Verso 17. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, agora o verso 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? 19, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós vamos ler novamente esse texto. Esse texto que o profeta Isaías, ele está a motivar o povo a acreditar nos milagres futuros de Deus, tendo como ponto de partida um grande milagre que marcou toda a história do povo. Veja bem, no verso 16, coloque aí o verso 16 novamente, por favor. No verso 16, diz assim: assim diz o Senhor, aquele que outrora preparou no mar um caminho. Ele está fazendo alusão de qual caminho no mar? Quem se lembra? Foi no Mar Vermelho. O povo tinha se tornado escravo no Egito por 400 anos. Escravos no Egito por quanto tempo, irmãos? 400 anos. Quando o povo pensava que já não seria possível sair, a Bíblia diz que Deus então os tira do Egito e abre o mar. Há um milagre maior do que esse? Abrir o mar para o povo passar, criar um caminho. Sabe, irmãos, não sei se tem que desligar alguma coisa aqui no palco, está incomodando isso. Não sei do que se trata. Ok, irmãos, veja bem, voltemos aqui. Deus criou um caminho no mar para o povo passar, e agora Isaías está dizendo o seguinte: na época de Isaías, já tinham passado séculos, centenas de anos tinha passado da abertura do Mar Vermelho. E aqui, o que ele diz é o seguinte: o Deus que preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, fez uma vereda. Amém? Verso 17. E fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Está falando do exército de Faraó. Todo o exército de Faraó ficou afundado no Mar Vermelho. E todo o povo de Israel sempre recordava essa história. Sempre faziam menção dessa história. Só que, muitas vezes, eles contavam as histórias como se Deus já não tivesse poder para fazer algo no presente ou no futuro. E assim acontece conosco. Muitas vezes, nós nos reunimos, nós estamos com alguém e estamos à vontade para contar uma história do passado, do que Deus fez na nossa vida. Se eu pedir para que cada um aqui contasse algo que aconteceu na sua conversão, você se lembraria disso. Hoje tivemos aqui um irmão que contou um testemunho que aconteceu na época da conversão dele. Mas é o seguinte, irmãos, o Deus que operou grandes coisas nas nossas vidas, quando nós aceitamos Jesus, este Deus, ele continua forte e poderoso para fazer ainda coisas mais excelentes ainda, amém? Sabe, uma vez eu conheci uma pessoa que eu não me esqueço disso, já até fiz menção disso aqui na igreja. Um irmão, já por volta de 50 e poucos anos, que todas as vezes que eu me encontrava com ele, em qualquer lugar, num shopping center, outro lugar, eu me encontrava com ele, no restaurante, aquele irmão dizia assim, a gente começava a falar da igreja, e ele já não estava a frequentar a igreja de maneira regular. E ele falava assim: olha, anos bons
foi tal época. Ele estava a fazer menção de algo que tinha acontecido aproximadamente há 20 anos atrás. Ele falando, há 20 anos atrás, eu estava numa igreja e vi Deus fazer uma coisa. Deus fez isso comigo, Deus fez isso com um amigo meu. E aquele senhor já não frequentava uma igreja mais de forma regular. E de vez em quando eu me encontrava com ele, ele voltava à mesma história. E isso junto com outro irmão aqui da igreja, que sempre se encontrava com ele. E o irmão um dia conversando comigo falou, pastor, já viu que aquele irmão, sempre que ele vai falar sobre igreja, sobre Deus, ele faz menção de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Em algum lugar, ele perdeu a relação com Deus. Em algum momento da sua história de vida, ele perdeu a sua fé. E ele já não viu Deus operar mais. Ele já não tem testemunhos de hoje, testemunhos de agora. Sabe, irmãos, a nossa caminhada com Deus, normalmente no início da caminhada, nós desfrutamos de coisas fantásticas, coisas maravilhosas. Mas Deus não muda. Nós mudamos. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você muda. Deus não muda. Talvez você perdeu a fé. Talvez você perdeu a esperança. Talvez você de alguma maneira tirou o seu coração de Deus e do poder de Deus. Mas Deus continua sendo Deus. E aqui o que o profeta Isaías está a lembrar ao povo, é porque é o seguinte, esse texto ele foi usado, irmãos, esta mensagem de Isaías, ela foi usada para que o povo no futuro pudesse acreditar que Deus os tiraria do exílio da Babilônia, do cativeiro babilônico. Chegou uma altura em que toda a nação de Israel, assim como tinham ficado, eles viveram como escravos no Egito, chegou uma época em que eles se tornaram presos ao jugo do Império Babilônico, estava na Babilônia toda a nação. E esta profecia de Isaías tem a ver com isso. Em outras palavras, tipo assim, será que o Deus que abriu o mar vermelho, que abriu o mar e destruiu todo o exército de Faraó, que era o império daquela época, será que esse mesmo Deus não tem poder para tirar o povo do cativeiro babilônico? Olha o verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vamos entender isso aqui um pouquinho, essa questão do verso 18. A própria Bíblia diz para nós trazermos à memória aquelas coisas que nos dão esperança. A Bíblia não diz isso? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas nesse caso, Isaías está dizendo o seguinte, não gente, vocês estão a trazer à memória coisas do passado, mas estão ficando lá, vocês estão detidos no passado. Então ele diz o seguinte, não vos lembreis das coisas passadas. Não gente, Deus já fez, é verdade, mas Deus quer fazer novamente, Deus quer fazer de novo. Diga-se comigo, de novo, novamente, de novo, novamente, parece redundância, mas é para lembrar, Deus quer fazer de novo. Então por isso Isaías exorta o povo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque vocês estão tão fascinados em contar histórias do passado, que vocês se perderam no presente. É momento de olhar para o presente, olhar para o futuro, e dizer, o Deus que operou no passado, Ele é poderoso para operar hoje, agora, essa semana, na minha vida, na minha história. Fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai operar hoje, essa semana, na sua história, Ele é poderoso para fazê-lo. Amém? Glória a Deus. Sabem, teve um irmão indignado, o temperamento, a personalidade de algumas pessoas influencia a maneira que elas oram. E é muito engraçado quando nós temos reunião de oração na igreja, e cada pessoa ora de uma maneira. Umas pessoas oram assim, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, aleluia. Outros oram, disparam para ser uma metralhadora. Outros oram igual o Wender, mais ou menos assim. Alguém já viu o Wender orar? Está lá em cima. Cada hora de um jeito. E o irmão indignado com as coisas do presente na igreja, ele falou assim, Deus, eu acabei de ler a história dos reis de Israel. Eu acabei de ler o livro de Reis, e lá fala o que Elias fez. Elias derrotou os profetas de Baal, Elias, o homem de Deus. Aí ele faz uma oração assim, irmão, bem indignado. Deus, aonde está o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias? Cadê o Deus de Elias hoje? Aí dizem que alguém pensou assim, que Deus respondeu assim, Deus estava lá no céu respondendo, cadê o Elias de Deus? Cadê o Elias de Deus? Só há Deus de Elias quando há um Elias para Deus. Você é um Elias para Deus nos dias de hoje? Glória a Deus. Agora o verso 19.
Olha a profecia que vem através de Isaías. Olha o que Isaías diz. Eu, porém, aleluia, eis que faço uma coisa nova. Disse, Deus faz coisa nova. Olha, testemunho do passado é uma maravilha, mas a gente temos que pensar que Deus está pronto para fazer coisa nova. Algo novo hoje. Mais uma vez, vamos ler juntos, 1, 2 e... Eis que faço uma coisa... Agora você vai profetizar isso na vida do seu irmão. Fala, Deus vai fazer uma coisa nova. É algo novo, nova, coisa nova. Deus gosta de fazer coisa nova. Agora, essa coisa nova que Deus faz, vai dar a luz. Diga assim comigo, essa coisa vai dar a luz agora. Vem a luz, vai aparecer. Vai aparecer aonde? Aonde, irmãos? Você que sabe onde que você está a procurar. Porventura não a percebeis? Será que você não percebe? Irmãos, veja bem. Quando os céus se fecham, dependendo do movimento das nuvens e do formato e de tudo, você pode dizer o seguinte: vai chover. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Nós conseguimos ler o tempo, né? Nós conseguimos perceber o que vai acontecer a seguir. O que Isaías está dizendo aqui é: Deus faz uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não percebeis? Quem é espiritual fica como se fosse a antena de um rádio. Hoje em dia essa geração de telemóvel já não sabe o que é uma antena de rádio. Porque eles ligam o telemóvel e aquilo já pega sem precisar de antena. Mas veja bem, sabe, irmãos? Olha, o que diz aí? Vocês não percebem que algo novo vai acontecer? Uau! Vai chover. Lembra que Elias disse para o seu ajudante ir lá ver se já tinha aparecido alguma nuvem? Aí várias vezes o rapaz vai e volta dizendo, não há nuvem nenhuma, não há sinal nenhum. Aí da última vez que o rapaz vem, diz assim, olha, o que eu vejo é uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, muito pequena, isso não vai fazer... Mas para Elias, um pequeno sinal já era uma grande certeza de algo que iria surgir, de algo que iria acontecer. O que é fé? É você se basear em pequenos sinais, crendo que Deus vai fazer grandes coisas. Mas há pessoas que o sinal pode ser grande que elas ainda assim não acreditam. Mas para outras o sinal pode ser pequeno que elas acreditam. Sabe, eu já fiz oração e um pequeno sinal já me trouxe certeza. Por exemplo, eu acabei de fazer uma oração, encontro-me com uma pessoa na rua e aquela pessoa, sem querer, fala comigo as palavras que eu usei na oração. Eu falo assim, obrigado, Senhor, já vejo uma pequena nuvem. Se você estiver atento, pequenas palavras que as pessoas soltam, pequenos acontecimentos, notícias, sentimentos, pensamentos que surgem em sua mente, são sinais de coisas que estão já a despertar no mundo espiritual. Amém? E aqui, continua lá o versículo 19, ainda não terminamos. Esse versículo 19 é fantástico. Olha o que ele diz, o 19 agora. O que Deus fará? Eis que porei um caminho no deserto. Uau! E rios. O ermo é um lugar onde não há nada, é um lugar isolado, sem nada. O deserto a gente conhece, é um lugar além de isolado, é um lugar seco, é um lugar cheio de pedras, ou areia, ou não há água. E aqui o que Deus diz é, eu porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Humanamente falando, isso é impossível. Humanamente falando, é impossível. Nos dias de hoje, já é possível forçar um pouco a barra. Como, por exemplo, no Dubai. Os irmãos conhecem a história no Dubai. Mas quando isso foi escrito, isso fazia menção de algo que era mesmo impossível. Como Deus pode colocar um caminho no deserto e Deus pode colocar rios no ermo? Agora isto, irmão, é apenas uma motivação, um incentivo para você crer nas coisas da sua vida pessoal. Veja bem, naquele momento Israel não precisava nem de caminho no deserto e nem de rio no ermo. O que Israel precisava? De um Deus poderoso que os libertasse do cativeiro babilônico.
Então, isso é metafórico. Essa questão do caminho no deserto e rios no ermo é uma questão metafórica. É algo que você tem que se apegar a ela e pensar o seguinte. Por exemplo, há alguma área da sua vida que está como um deserto? Que não há nada de bom ali, não há vida ali? Qual área da sua vida está assim? O seu casamento? Há pessoas que estão a enfrentar luta no casamento. Então, há pessoas que estão a dormir a pensar, eu tenho que divorciar. Há pessoas que estão a pensar no casamento, eu já não aguento mais. Talvez esta área da sua vida esteja a ser, neste momento, está a ser o seu deserto. Mas a Bíblia diz que Deus fará um caminho nesse deserto. Se você não ligar nenhum a Deus, não haverá esperança para isso. Mas se você se ligar a Deus, Deus fará um caminho nesse deserto do teu casamento. Deus fará rios no ermo. Meu casamento está sem graça. A minha família está sem graça. Deus, fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus colocará rios, fará rios no ermo. Deus colocará deleite, suprimento, provisão, prazer, alegria, onde não há. Sabem? Não pense que Deus não pode fazer coisas maiores do que Ele já fez na sua vida até agora. Pense numa grande coisa que Deus já fez na sua vida. Pense agora, por favor. Algo grande que Deus já fez na sua vida. Desde quando você se converteu até agora. Algo grande que Deus fez. Há pessoas que foram curadas de doenças mesmo gravíssimas. Apegue-se a isso, pense nisso. Mas não pare aí. Porque o que esse texto está dizendo é, Deus pode fazer coisa nova. E este algo novo pode ser maior do que o que já foi feito anteriormente. Eu não sei se você tem fé para isso. Quem tem fé para isso? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Você percebe que Deus está a preparar coisas grandiosas para a sua vida? Você está sintonizado com isso? Você está ligado com isso? Glória a Deus. Eu lembro-me quando nós estávamos na primeira sala da nossa igreja, muitos anos atrás, e a nossa igreja, a sala só suportava 70 cadeiras, muito apertado, só com um pequeno corredor, mais estreito do que esse, metade do corredor, e mesmo assim só cabiam 70 pessoas, e estávamos numa cave, há muitos anos atrás, lá na região de Queluz. Sabe, irmãos, e nós começamos a orar, Deus, nós precisamos sair deste lugar. Mas para qualquer lugar que nós nos mudarmos, nós vamos ter que fazer obras. E obras é obra. E sempre obras normalmente extrapolam orçamentos. E nós começamos a orar. Irmãos, enquanto nós orávamos, parecia aos nossos olhos que estava a demorar a aparecer a nova sala. Aos meus olhos parecia que estava a demorar muito. Mas Deus, enquanto aquilo que eu considerava demora, o que eu considerava demora era o tempo que Deus estava a trazer a provisão. E o que aconteceu? Havia uma pessoa na igreja, esta pessoa, ela fez um negócio, ela tinha aberto uma empresa pequena, e aquela empresa cresceu, e veio um grupo empresarial aqui de Portugal, e fez uma proposta para eles, querendo comprar a empresa deles. Irmãos, e esse irmão era sócio de outros, vendeu a empresa, e a parte dele já foi uma parte significativa, uma parte boa. E ele deu a sua contribuição e fidelidade ao Senhor daquilo que ele tinha recebido. A igreja pegou aquele valor e colocou à parte. Não fizemos projeto nenhum com aquilo, porque nós estávamos a orar para mudar. E eu lembro que quando nós fomos nos mudar, o desafio era muito alto em relação à renda da sala. Mas a gente via que Deus já tinha colocado a provisão para as obras. O Deus que trouxe a provisão para as obras, mais dias, menos dias, vai nos mostrar a sala, amém? E foi o que aconteceu. Deus nos mostrou uma sala com a renda 3 vezes mais cara do que onde estávamos. E nós fomos pela fé, porque a renda era 3 vezes mais cara. Mas nós já tínhamos um ponto de partida para fazermos obras no novo local. E fizemos obras ali. Ficamos naquele local... Alguns aninhos, ficamos naquele local por volta de 6 anos. E naqueles 6 anos não houve nenhum acontecimento assim como houve desse exemplo que eu dei.
Mas o seguinte, algumas pessoas, nós começamos a orar, Deus, nós queremos mudar de instalações, porque a igreja cresceu novamente, a igreja está maior. E nós encontramos este lugar aqui que estamos hoje. Irmãos, é o seguinte, nós oramos, Deus nos mostrou este lugar. E Deus deu a provisão, de tal maneira que os irmãos que sabem, quando nós viemos para cá, isso aqui era apenas um armazém cru, sem nada. Nós fizemos tudo que é sala, gabinete, café, tudo, livraria, tudo isso aqui fomos nós que fizemos. Irmãos, Deus foi dando a provisão, Deus foi suprindo, de maneira que quando nós nos mudamos, nós já tínhamos algo para introduzir, para investir, e depois ainda Deus trouxe mais. Agora eu quero dizer-vos o seguinte, eu posso ficar contando essas histórias. A primeira mudança foi bênção de Deus, a segunda mudança foi bênção de Deus. Mas agora para de olhar para o passado, porque é algo novo que Deus quer fazer. Quantos acreditam que é algo novo que Deus quer fazer? E algo poderoso e fantástico que Deus quer fazer? Quantos estão percebendo o que Deus quer fazer? Diga assim, esta igreja vai crescer. Essa igreja vai frutificar. Só os que creem, essa igreja vai crescer. Essa igreja vai frutificar. E nós vamos romper em fé. Em nome de Jesus. Abra comigo em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Enquanto isso, deixa-me desfrutar mais um pouquinho do verso 19 de Isaías 43. Deus porá um caminho no deserto. E rios no lugar ermo. Na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Sabe, irmãos? Todas as áreas são importantes para as pessoas. Mas a área financeira é uma área que o inimigo, ele tem especial interesse em derrotar os cristãos na área financeira. Vou explicar o porquê. Por exemplo, quando o povo estava escravizado no Egito, o povo estava disposto a sair sem nada. Para eles, sair da escravidão já era lucro. Mas Deus disse, vocês não vão sair de mãos vazias. E quando o faraó fez uma proposta para o povo, para Moisés, em relação ao povo, o faraó disse assim, vocês podem sair, mas vocês vão deixar a vossa riqueza aqui no Egito, o vosso gado. E Moisés disse, não ficará no Egito uma única unha. Mas quando eles foram sair, Deus ainda fez mais do que Moisés tinha dito. Moisés disse, não, tudo que é nosso vai sair conosco. Mas Deus ainda fez infinitamente mais, porque no dia da saída, a Bíblia diz que todos os moradores do Egito pegaram as suas joias, os seus pendentes, os seus colares, os seus tornozeleiras, eu já usava isso naquela época, piercing e tudo, isso não é nada novo, irmãos, nada novo, pegaram tudo que eles tinham e deram para os hebreus, e os hebreus saíram ricos. Mas interessante, qual era a proposta daquela riqueza que eles saíram com elas do Egito? Qual era a proposta? Para eles gastarem tudo? Havia shopping center no deserto? Havia? Havia shopping? Havia cursos? Curso de inglês, curso de música. O que havia no deserto? Nada. Então para que aquela riqueza? A primeira parte da riqueza seria para Deus. Porque Deus diria a Moisés, constrói-me, fabrica um tabernáculo. E esse tabernáculo vai ter peças de prata, de ouro, e de cobre e tecidos, tudo que eles tinham ganhado no Egito. Mas é o seguinte, o diabo se antecipou. Enquanto Moisés estava no monte, atenção, enquanto Moisés estava no monte, a receber as tábuas da lei, o diabo pensou assim, não, os recursos, Deus não vai usar esse recurso era meu, veio do Egito. Aí o faraó provoca lá, irmãos, o povo, e o povo chega em Arão e diz assim, Arão, faz um Deus para nós, Arão. Aí Arão falou assim, é um Deus que vocês querem? Então tragam-me o ouro. E aquele ouro que Deus tinha dado ao povo para fazer parte da construção do tabernáculo, a arca da aliança, o candelabro, aquele ouro que era para ser usado para Deus, o diabo veio antes, o diabo gosta de se antecipar. Veio antes e falou assim, faz um bezerrinho para mim. E Arão fez, irmãos, mesmo um bezerro, 100% de ouro. Aí quando Moisés desce do monte, Moisés fica indignado. Moisés fica indignado, como que o povo usou aquilo que era para Deus, para o diabo? Eu quero dizer, irmãos, séculos passaram, mas as coisas não mudaram.
Séculos passaram, sabe o que acontece? Um irmão ora, uma irmã ora, e Deus vem e abençoa financeiramente. E Deus fala, você vai ser abençoado financeiramente e você vai investir no reino. Sabe o que acontece? Quem aparece antes? Parece o inimigo lá, faz algo para mim primeiro. Faz um bezerrinho de ouro para mim primeiro. Faz uma coisinha para mim primeiro. O inimigo sempre vai se antecipar para usar aquilo que é de Deus. Mas veja bem, aquela riqueza que Deus deu ao povo não era só para as coisas de Deus, para o tabernáculo e tudo. Era para o investimento do povo também quando eles entrassem em Canaã. Mas o povo tinha que saber, é tudo de Deus, e Deus vai nos exigir algo para a sua obra, e Deus vai nos dar algo para o nosso consumo pessoal. Sabe, irmãos, nós temos que ter este coração e entender que Deus está interessado em se mover na vida financeira das pessoas. Uma vez, eu vi alguém dizendo, e realmente eu concordo, a área financeira da sua vida tem que estar estabilizada. E se ainda não está, ore por isso, sabe por quê? Entende? Eu não estou dizendo que a vida financeira das pessoas pode estabilizar também. Deus tem poder para fazer isso de um mês para o outro, tem ou não tem? Mas às vezes leva 1 ano, às vezes leva 3 anos para estabilizar. Uma vez eu profetizei para o irmão que estava com a vida toda arrebentada. E eu senti de Deus, eu falei assim, Deus, em 3 anos a sua vida vai dar uma reviravolta. Irmão, aquele irmão ficou indignado comigo. Mas eu senti que era de Deus mesmo. Que ele precisava de 3 anos para colocar a vida dele em ordem. E Deus abençoar. Irmão, mas ele ficou chateado, porque sempre a esperança dele era, é mês que vem. Sabe, mas você tem que dar passos significativos, consistentes para as coisas acontecerem. Sabe, a vida financeira mexe com as pessoas. Veja bem, alguém que entra no banco, com a vida financeira toda arrebentada, alguém que entra no banco, e veja bem, eu acho que muitos de nós aqui já fizeram isso, eu já fiz isso. Você entra no banco para ter que pegar um valor emprestado, para pagar alguma coisa. Como que você entra no banco? Eu queria falar com o gerente. Alguém que entra porque ele poupou alguma coisa e vai investir, como é que ele entra no banco? Cadê o gerente? Por que eu estou usando isso como exemplo? Não tem como nós fugirmos disso. O impacto da área financeira mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa estima. E quem é que está interessado em desestabilizar a nossa estima? Quem está interessado nisso? É o inimigo. Então, por isso, esta é uma área que você deve orar sim. Tem crente que fala, não vou orar que essa área não é importante, não é espiritual. Como assim não é espiritual se ela faz parte da sua vida? Se você é um ser espiritual, tudo que faz parte da sua vida é espiritual. Eu não vou orar pela vida íntima do meu casamento, não, porque isso não é espiritual. Vai ver, vai arrebentar com a sua espiritualidade toda, se essa área não estiver bem. Vai arrebentar com a sua espiritualidade. Todo mundo que está mal nessa área se arrebenta na espiritualidade depois. Irmãos, nós somos um ser único, não tem como separar. Isso é espiritual, isso não é. Você é espiritual. Tudo é importante. Tudo. Tudo tem que estar em harmonia. Tudo que tem que convergir para o melhor de Deus. Então é o seguinte, sabem, irmãos, Deus é poderoso para abrir caminhos. Qual o tema da palavra? O nosso Deus é um Deus. Diga assim comigo, o nosso Deus é um Deus que abre caminhos. Quem acredita nisso? Deus abre caminho no deserto e abre rios no ermo. Vamos dizer junto, Deus abre caminhos no deserto e coloca rios no ermo. Deus, esse é o nosso Deus, irmãos. Sabem? Não importa quanto tempo você tem que lutar nessa área financeira, mas você precisa estabilizá-la. Não importa quanto tempo, na área do seu casamento, dos seus filhos, mas você tem que estabilizar essa área da sua vida. Não importa na área da intimidade do casamento, você tem que resolver isso. Você tem que resolver isso. Eu só não vou pedir para falar para a pessoa que ao seu lado tem solteiros aqui, adolescentes, você precisa resolver isso, não, você tem que resolver isso agora, se deixa para depois. Vai chegar o momento que você tem que resolver isso. Sabem, certa vez um teólogo, um homem muito usado por Deus na China, o nome dele é Watchman Nee, certa vez disse assim, uma das coisas mais difíceis que existe é o transporte de recursos materiais do império das trevas
para o reino de Deus. Quando houve esse transporte da riqueza do Egito para os hebreus, foi justo, porque os hebreus trabalharam 400 anos de graça. Você sabe o que Deus fala assim, ó, põe meu povo aí, meu povo trabalhou 400 anos, quanto que eles recebiam? Nada. Mas o sindicato do céu funciona. O povo trabalhou 400 anos de graça, no final Deus fez as contas e falou assim, olha, com hora extra, com juros, Deus disse vocês vão tirar a riqueza do Egito como pagamento. Deus não faz nada que não seja justo. Foi justo o povo sair com aquela riqueza. 400 anos de trabalho sem receber. Foram muitas gerações que nasceram, viveram e morreram sem receber. E aquela geração herdou tudo. Sabe, irmãos? Deus trabalha com essas contas. Eu quero dizer, Deus trabalha com essas contas. Deus olha para a vida de uma pessoa e Deus vê como que aquela pessoa vai usar os recursos que Ele coloca nas suas mãos. Certa vez, um homem contou um testemunho dizendo o seguinte: alguém veio e me proporcionou algo e que eu ganhei algum certo dinheiro. E eu comecei a fazer projeto com aquele dinheiro. E no momento eu senti Deus dizendo comigo, esse dinheiro não é para o seu uso pessoal. Esse dinheiro é para você investir na vida de outras pessoas. E quando Deus fala essas coisas com alguém, é difícil a pessoa ouvir a primeira vez. A primeira coisa que ela fala é, sai Satanás, sai diabo, sai maligno. Em nome de Jesus, sai, está amarrado. E este irmão contou que quando ele fez isso, ele obedeceu o que Deus tinha feito. Ele disse que as portas que se abriam para eles se multiplicaram. Diga assim, nosso Deus é um Deus que abre portas. Mas quando ele conta esse testemunho, esse irmão diz assim, a primeira vez que veio aquele valor, Deus testou a minha fidelidade a ele. Se eu seria alguém fiel, obediente, quando ele me proporcionasse algum ganho. Então ele disse assim, como eu fui fiel aquela vez, Deus disse, ele interpretando a coisa, né? Ele pensou assim, Deus viu agora, eu posso agora confiar em dar alguma coisa para aquela pessoa, porque ela vai canalizar naquilo que eu quero que ela canalize. Sabe, irmãos, esta área é real. Por acaso, olha, no meu esboço aqui, eu nem ia mencionar isso, não sei por que eu estou falando aqui mais, talvez alguém precise de ouvir isso. Porque eu queria dar exemplo em todas as áreas, mas eu estou aqui mais focado nesta área. Olha, eu não planejei isso, mas Deus pode estar falando ao seu coração, quem pode dizer amém? Será que Deus pode confiar que você é um gestor, que quando Ele dá alguma coisa, você usa para aquilo que Ele designou? Será que Deus pode, tem alguém que Deus pode confiar na terra em que Ele possa dar e receber? Desenvolva essa relação com Deus. Mateus então 16, 18. Certa vez, Jesus, numa conversa com os discípulos, o apóstolo Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E no verso 18, Jesus disse a Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa aqui nesse texto, irmãos. Jesus fez uma promessa, diga assim comigo, Jesus fez uma promessa. Qual a promessa? Ele diz, edificarei a minha, vamos ler novamente, edificarei a minha, a igreja de quem? A igreja do pastor? A igreja do Estado? A igreja de quem? E o que Jesus diz? Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Algumas pessoas leem esse texto, mas de uma maneira invertida. É como se o inferno tivesse vindo contra a igreja e a igreja do lado de dentro segurando as portas. Não, o inimigo não vai entrar, não vai entrar. Mas aqui não fala das portas da igreja, fala das portas de onde? Então quem é que vai lá? É o contrário, é nós é que vamos lá e eles é que vão estar do lado de dentro. Não, a igreja não entra, não entra. Porque nós é que temos riquezas para tirar lá de dentro. E a primeira riqueza são as vidas. Amém? Nós vamos tirar vidas do reino, do império das trevas e transportá-las para o reino do Filho do seu amor. As portas do inferno não prevalecerão. Agora o verso 19. Olha o que diz o 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Irmãos, chaves na Bíblia é muito significativo. Chave tem a ver com autoridade. Quem é que tem a chave? Por exemplo, numa prisão naquela época, quem é que tinha autoridade sobre a prisão? Quem tinha?
A chave. Fala assim comigo, a chave. Quem é que tem a chave? Quem é que tem a chave do cofre? Quem é que tem a chave do que mais? Vou pensar em alguma coisa importante. Uau, quem tem a chave? Chave significa, diga comigo, chave significa autoridade. Jesus disse então assim a Pedro e aqueles que têm revelação da identidade de Jesus. A chave não é só para o apóstolo Pedro, a chave é para todos aqueles que têm a revelação que Pedro teve. Olha, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, e tudo que desligares na terra. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Esta versão da Bíblia está correta, eu não vou falar que está mal, mas ela não traduz, ela não traz o melhor do texto. O melhor do texto está aí, alguns aí podem ter essa versão, que é o melhor do texto. O texto, conforme o original grego, porque quando vai se fazer a tradução, não é fácil fazer a tradução de alguns termos. Algumas versões fizeram a tradução perfeita desse texto. Porque o texto não está dizendo o seguinte, o que ligares na terra será ligado no céu, dando a ideia de que o que eu decido aqui na terra acontece do céu. E não é assim, isso não é verdadeiro. Imagina só, se Deus desse ao homem esse poder, o homem falar assim, não, o que eu estou fazendo aqui vai acontecer lá. Na verdade, o texto fiel diz assim, ó, o que ligares na terra é o que já terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra é o que terá sido desligado no céu. Quantos tem essa versão? Penso que a revista é atualizada. Qual é a diferença disso? Se o próprio Jesus, olha, eu vou ler um texto aqui, que o próprio Jesus diz assim, em verdade vos digo que eu, filho, nada posso fazer de mim mesmo, senão somente aquilo que eu vejo o Pai fazer, porque tudo que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Veja bem, se o próprio Jesus estava a olhar para o céu, para o Pai, para ver o que era para ser feito na terra, será que nós, discípulos de Jesus, teríamos essa autoridade? Sabem, irmãos, o homem só tem autoridade na terra para trazer aquilo que já está como vontade de Deus definido no céu. Alguns usam esse texto para mandar em Deus. Sabe que há muita gente que interpreta esse texto dessa maneira para mandar em Deus. O que está ligado, o que eu ligar na terra, vai ligar no céu. O que eu desligar na terra, aí alguns até extrapolam, chegam, está chateado com o irmão da igreja e falam, desliga a bênção desse irmão agora. Na terra está desligado do céu. Quem de vocês acha que alguém tem autoridade para fazer isso? Mas a Bíblia não diz o que ligares na terra? Então temos que entender bem. O que ligares na terra terá sido o que está ligado no céu. Primeira coisa, relacionamento com Deus para descobrir o que está no céu, para trazer à terra. Foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. O que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu, não é o meu reino, eu que mando o que vai acontecer. Venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como está no céu. Então, se Jesus, o próprio Jesus diz que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela já está feita no céu, então agora nós entendemos esse texto. Nós ligamos na terra o que está ligado no céu, nós desligamos na terra o que está desligado no céu, por isso que a autoridade pertence àqueles que estão em intimidade, em comunhão, em relacionamento vivo com Deus, porque eles conhecem o coração de Deus e eles podem usar a autoridade da maneira correta. E não pessoas crente amaldiçoando crente. E não pessoas querendo destruir a vida dos outros. E não pessoas querendo fazer coisas para o seu proveito pessoal, em detrimento de outros. Mas não, o próprio Jesus só trazia à terra o que ele via que Deus já estava fazendo no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem pode dizer amém? Então, irmãos, nós não somos aqui livres para estabelecermos na terra o que nós queremos. Nós temos que estar em consulta do céu. O que está acontecendo no céu? Sabe que as melhores músicas que foram cantadas no mundo foram músicas que nasceram no céu. Eu lembro que um amigo nosso, um pastor amigo nosso, ele contou que ele estava em oração, em adoração, e ele ouviu os anjos a cantarem uma música, e ele pegou e escreveu a música, cantou a música foi cantada no mundo inteiro. Quem conhece aquela música? Poderoso Deus. Poderoso Deus. Ele disse que enquanto ele adorava a Deus, ele viu essa música sendo cantada no céu. Só que depois, o mais estranho é que depois os direitos autorais é dele. Ué, mas, porque ninguém lá do céu vem reivindicar, né? Então tudo bem, tá, Deus, os direitos autorais é dele.
Mas é engraçado, mas não é apenas ele. Eu já vi outros testemunhos de pessoas que viram o que estava a se cantar no céu. E Apocalipse mostra o que se canta no céu. Aquilo que está a ser cantado no céu. As músicas mais bonitas, digno é o Cordeiro, está na Bíblia. As músicas mais bonitas estão na Bíblia. O Senhor é meu pastor, é Bíblia. O cara pega o Salmo 23 todinho, só coloca a melodia e fala, é minha música. Letra e música. Está lá o cantor. Letra pegou o Salmo 23 purinho. Ah, se Davi vier reivindicar isso. Sabe, irmãos? Quantos querem descobrir o que está acontecendo no céu para ligar isso na terra? Há uma mulher de Deus, Heidi Baker, que ela, quando começou a orar por doentes em Moçambique, ela via os doentes e ela estava tentando descobrir como que ela tinha fé para orar por aqueles doentes. Quem aqui já esteve diante de muita gente doente e você ficar assim de, o que eu faço? E ela foi orar e ela viu no céu. Mas isso é algo dela. Eu já disse até aqui na igreja. A experiência do outro é de quem? É do outro. Nós não somos obrigados a seguir a experiência de ninguém, mas podemos nos inspirar nelas. Então ela disse que ela teve uma visão, ela entrando no céu, e no céu tinha todos os órgãos humanos disponíveis. Porque quem é que fez o homem? Não foi Deus? Então ela diz, a maioria das crianças doentes lá em Moçambique eram surdas e mudas, a grande maioria, surdas e mudas e algumas cegas. Então aquelas surdas, ela ia no céu, em fé, e via que no céu tinha ali alguns ouvidos disponíveis. E ela falava, Senhor, o Senhor que fez o ouvido do homem, tem tantos ouvidos novinhos, por que aquela menina não ouve? Senhor, me presta um aqui, me dá um aqui. E ela colocava a mão no ouvidinho da criança e falava assim, recebe a audição nova. E a menina começava a ouvir. Sabem, se nós começarmos a descobrir o que há no céu, nós podemos trazer na terra. Agora, se nós tivermos olhos só do que já há na terra, nós vamos ficar confundidos. É interessante que algumas pessoas ousam a crer no que Deus diz. Há aquela história, eu não sei os detalhes da história, mas a história que circula, eu não sei qual é a história exata, mas a história que circula sobre o fundador da Colgate, aquele dentifrício. Todos já conhecem Colgate? Não, alguém já... Há muito tempo atrás, quando o fundador do Colgate, ele era um servo de Deus, e ele fez uma aliança com Deus. Ele disse assim, Deus, à medida que o Senhor fizer prosperar esta empresa, eu vou aumentar o investimento que eu faço nas missões, nas tuas obras. Só que ele começou a prosperar muito. Então, no início, ele dava 10% a Deus do lucro da empresa. Diga assim comigo, do lucro. Do lucro ele dava 10%. A empresa prosperou muito, ele já estava com dinheiro demais, ele falou assim, eu vou dar 20%. Começou a dar 20%. E ele gostou daquilo. Quando ele começou a dar 20%, prosperou mais ainda. Então ele deu 30%. Aí dizem que eu não fui consultar a história nos detalhes, mas dizem que no final, já da vida dele, ele vivia com o contrário. Ele dava 90% do lucro, que era a parte dele, porque a empresa já era um grupo, já não era uma empresa só dele. Ele dava 90% do lucro dele e vivia com 10%. Mas eu acho que muitos aqui de nós ficariam felizes em viver com 10%. É engraçado, é aquela coisa. É igual quando a pessoa fala assim, gente, olha que coisa chata. Eu estou a pagar 600 euros de IRS todo mês. Queríamos nós também fazer isso. Tudo bem, os impostos podem ser altos, mas eu estou usando aqui só o termo de proporção. Se alguém fala assim, estou muito triste, estou pagando 2.000 euros de imposto por mês, o que você vai falar assim para ele? Nenhum de nós gosta de pagar, a gente gosta de receber. É interessante que na área da fidelidade a Deus é da mesma maneira.
Alguém pensa assim, pensa aqui comigo, se você dizer assim, se você puder dizer assim, gente, que chato, todo mês eu tenho que dar 600 euros de fidelidade ao Senhor. Que chato. Mas quem tem a mente pequena, o que ele pensa? Ah, isso é muito. Quem tem essa mente pequena nunca vai ter o prazer de fazer isso. Porque o prazer começa quando a pessoa ganha pouco. Então ela começa a ter o prazer, e ela sabe que aquelas pessoas que dizem assim, quando eu ganhar muito eu vou ser fiel, essas jamais serão. Mas aquelas que têm o prazer de ser fiel no pouco, depois elas não têm problema quando elas prosperam. Mas aqueles que dizem, quando eu prosperar eu vou ser fiel, nós ainda estamos à espera. Apocalipse 3, versículo 7. Apocalipse 3, 7. É o último texto que vamos ler. Sabe, irmãos, por falar em chave, Jesus tinha dito que deu a chave à igreja, para ligar e desligar. E agora Jesus, quando se apresenta a uma igreja, a igreja de Filadélfia, quem encontrou Apocalipse 3, 7, pode projetar aí também. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave de Davi? Quem é que escreveu essa carta à igreja de Filadélfia? Quem é que escreveu a carta à igreja de Filadélfia, irmãos? Jesus. Nós estamos em Apocalipse. Ah, uma boa motivação agora para alguns irmãos entrarem no CBT. Muito bem. Olha, Jesus escreve uma carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de... Quem é que tem a chave de Davi, irmãos? Com qual objetivo? Jesus escreve uma carta para uma igreja, se revelando assim, eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, e sou eu que tenho a chave de Davi, que faz o quê? Que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém... Qual a intenção de Jesus ao se revelar a uma igreja dessa maneira? Então vamos lá entender. Primeiramente, essa expressão, a chave de Davi, diga assim comigo, a chave de Davi. É interessante essa expressão. Porque a partir do reinado de Salomão, e depois do reinado de Salomão, criou-se algo simbólico, que era a chave de Davi, que era dada a quem? Era uma chave mesmo simbólica, que era dada ao tesoureiro do reino, o administrador dos recursos materiais do reino. Assim como José foi o administrador dos celeiros do Egito, o administrador do reino em Israel recebia simbolicamente a chave de Davi. E quando ele recebia aquela chave simbólica, aquilo, aos olhos de todos e do rei, toda a gente sabia. Quem é que pode tirar recursos dos celeiros do rei? Quem é que pode tirar? É o tesoureiro. Quem é que guarda os recursos do rei? Tesoureiro. Quem é que abre a porta? Quem é que fecha? Quem é que destina os valores? O rei, por exemplo, dá um mandato. Vamos construir tal coisa. Quem é que comanda o tesouro? Aquele homem. E aquilo é como se fosse o primeiro-ministro. Aqui no parlamentarismo, a função daquele tesoureiro não era apenas de tesoureiro de hoje. É a função maior. Por exemplo, no Brasil seria ministro da Fazenda. Aqui em Portugal seria o primeiro-ministro. É aquele homem que gere todos os recursos da nação, do povo, do reino. Então, quando alguém dizia, fulano tem a chave de Davi, é porque ele coordena todos os recursos materiais. Quando Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia e diz assim, eu tenho a chave de Davi, Jesus está dizendo assim, o reino de Deus na terra, quem tem a chave sou eu. Quem é que tem a chave do reino de Deus na terra, irmãos? Quem é que dá os recursos para a igreja, para a obra? Quem é que abre e fecha? Por isso eu quero dizer o seguinte. Deus está 100% interessado em abençoar a sua igreja, a sua obra. Porque é através da igreja e da sua obra que o evangelho é proclamado. É através da igreja que vidas são salvas, ganham a salvação eterna. É através da igreja que o nome de Jesus é anunciado, a vida eterna é anunciada. Então Jesus, irmãos, ele está a dizer àquela igreja,
eu é que dou o suprimento para vocês. O suprimento de vocês vem dos céus. Eu tenho a chave de Davi. Eu é que coordeno os recursos celestiais. Sabe, irmãos? Toda obra de Deus, que é de Deus, ela tem o sustento de Deus. Toda obra de Deus tem provisão de Deus. E eu quero dizer o seguinte, e se você está alinhado com Deus, você recebe a provisão que vem de Deus. Fica de pé, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu quero que você ouça isso. Jesus, ele tem a chave de Davi. Ele tem a chave dos recursos celestiais para o reino de Deus na terra. Jesus tem a chave de Davi. Jesus quer abençoar a sua vida pessoal. Jesus quer abençoar o ministério da igreja. Jesus quer abençoar as famílias da igreja, porque Jesus quer abençoar o ministério da igreja. Jesus vai abençoar as pessoas da igreja, porque Jesus quer abençoar a obra da sua igreja. Uma coisa está ligada à outra, não há como desvincular uma coisa da outra. Deus abençoa a sua obra, Deus abençoa o seu ministério na terra, através de pessoas, e Deus abençoa pessoas através da igreja, e Deus abençoa pessoas para abençoar a sua obra, e Deus abençoa a sua obra para abençoar pessoas. Jesus tem a chave de Davi e nós temos que estar submissos a Ele para entendermos o seguinte: não há nada difícil, não há nada impossível, porque Jesus que tem a chave de Davi, Ele pode abrir os tesouros do céu e derramar bênçãos sem medida sobre todos aqueles que creem, e a obra de Deus vai romper, a obra de Deus vai prosperar. Deus fará um caminho no deserto e colocará rios, porá rios no lugar ermo. Eu creio nisso. Quantos creem? Podem dizer amém? Obrigado, Senhor Jesus. Nós entendemos que Tu tens a chave de Davi. O que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que Jesus abre, ninguém fecha. E a porta que Jesus fecha...